Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui um assunto que é muito me perguntado, né? Como eu fui do ministério, como eu fui do ministério ali na CCB, né? Para quem não sabe, na Congregação Cristã no Brasil. E as pessoas me perguntam por quê. Eu trago alguns vídeos, algumas explicações referentes às escrituras. E o pessoal pergunta, mas você não pregou a palavra, você não teve a revelação da palavra, então como que você pregou? Era tudo mentira e tal? Então várias perguntas referente a isso, então eu resolvi fazer esse vídeo, que eu espero que fique, é um vídeo descontraído, é mais tranquilo, e um vídeo que eu espero que fique não muito longo, curto, para que a gente possa bater um papo sobre esse assunto que eu acho importante, tá certo? Só que antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ajudar a divulgar essa mensagem, né, que eu trago aqui, que eu trago a mensagem do Evangelho, então para que chegue isso a mais pessoas, tá certo? Também aqui na descrição do vídeo tem aí os links para os canais, tanto do WhatsApp quanto os grupos, desculpa, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, que é justamente ali tem o objetivo de falar sobre o Evangelho, conversar e aliás alguns vídeos que eu trago aqui no canal vêm de alguma ideia que é me mandada lá no WhatsApp ou alguma conversa que a gente está tendo lá no WhatsApp ou no Telegram, tá certo? Então vamos lá começar a falar sobre este assunto. Bom, para quem não sabe, eu acho que grande parte do público aqui do canal são pessoas que já tiveram algum contato com a CCB, né? Congregação Cristã no Brasil. Mas mesmo que você está aqui e não tenha, seja bem-vindo também. Aliás, aqui a gente fala de evangelho de maneira geral. Mas eu queria pegar esse ponto específico. Esse vídeo vai ser um ponto específico desta doutrina que tem dentro da CCB. Então, essa doutrina lá é muito importante, aliás, é uma das bases da CCB, essa questão da revelação da palavra. O que seria essa revelação da palavra? Durante um culto, né? Você está lá no culto, o pregador ele vai para a tribuna sem saber o que ele vai falar ali no dia e naquela hora, tá certo? Que chega na hora da palavra, Deus vai revelar a palavra para a pessoa que ela tem que pregar. E aqui, até essa frase é uma frase complexa de explicar para quem não é da CCB. Por quê? Quando a pessoa vai ler uma determinada, Deus vai revelar essa passagem das escrituras, a pessoa vai ler e aí daí para frente é a palavra que está saindo da boca de quem está pregando, tá certo? Então, nesse rito tem um monte de heresia nisso daí, né? Que não tá tudo fora das escrituras. Qual que a gente tem que começar pelo seguinte, qual é a base disso? A base disso são dois, na verdade é um texto bíblico, né, que é um evangelho sinótico, então, mas tem no outro evangelho também, falando sobre essa parte, que o Espírito Santo, a gente não deve se preocupar com que, a vez de dizer, né, porque o Espírito Santo colocará palavras na sua boca. Então, pega-se esse versículo e se aplica dentro da igreja. Então, dentro da igreja, ninguém estuda para pregar, porque é o Espírito Santo que vai vir revelar naquela hora o que a pessoa tem que falar. A necessidade da igreja será revelada naquela hora. Bom, mas antes da gente falar do texto bíblico e da base bíblica para isso, vamos lá, vamos para a minha experiência. Então, na minha experiência, o que era essa tal de revelação da palavra? Eu acreditava nisso também, entendeu? Então, dos momentos que eu preguei, eu acreditava que eu estava sendo impulsionado para aquela pregação. Mas quando você depois que você vai aprendendo o evangelho e você vai analisando mais friamente a situação, você vai entendendo aquilo melhor. Porque o que seria essa revelação? Então pode acontecer de diversas maneiras ali. Eu estava sempre
com as pessoas que faziam essas pregações, né? Então acontece de diversas maneiras. A pessoa lembra de um versículo bíblico, a pessoa lembra de uma frase dita, alguma maneira desse sentido, ou de repente um capítulo, um versículo ali, a pessoa lembra, não, essa daqui que eu vou pregar hoje. Pega ali, lê e aí começa a falar as coisas em cima daquela leitura que foi feita. Lembrando que ali a palavra de Deus não é a leitura, é a pregação mesmo, né? Então que é uma outra aberração. Mas assim, isso tem alguma base bíblica? Não tem. Eu acreditava nisso? Sim. Quando eu pregava acreditando que isso era verdade. Mas isso realmente era verdade? Quando você vai parar para analisar, você vê que não era. Por quê? Porque, e aliás, se você está na CCB ainda, faça esse teste, comece a congregar consistentemente com uma pessoa e começa a anotar as palavras que ela prega e as coisas que ela diz. E você vai ver que todos eles vão ter um determinado padrão. Existe um padrão geral da instituição como um todo, que a maioria das pregações estão voltadas a triunfalismo, a Deus vai virar o teu cativeiro, é Deus que te consola, esse tipo de coisa. Então existe esse padrão geral, mas existe um padrão de cada pregador. Se realmente fosse Deus que impulsionasse aquilo, as coisas teriam que ser muito diferentes uma da outra. Quer dizer, a pregação de hoje e de amanhã seriam pregações muito diferentes. Sem contar que até para esse momento ali acontece um teatro muito bem ensaiado. Qual que é esse teatro? É o seguinte, você está ali na presidência, no culto ali, vamos supor, você é um presidente, você está presidindo, você é um ancião. E aí no banco ali tem sentado ali cooperador de jovens, diácono e coisa e tal. Então aí você começa a oferecer a palavra. Ou você tem a palavra? Não tem, não tá, aí tá, não tem. Então, por quê? Existe uma hierarquia nessa hora. Dificilmente, mas dificilmente alguém subirá na frente de um cargo superior ao dele ali. Não vai acontecer. Então, isso já fica meio comprometido, essa revelação. Ah, não é o Espírito Santo que revela a qualquer um? Entendeu? Ué, mas como que tem esse direcionamento? E tem esse direcionamento. Eu já sofri na pele essa questão, entendeu? De você acreditando na revelação, porque eu acreditava, você levantar para pregar uma suposta palavra revelada e depois o pessoal chegar, não é bem assim, não, foi Deus que te revelou, mas guarde para você. E aí começa as piadinhas e não sei o que lá, e falando, e dando um jeito, não faça isso, não se coloque muito à frente. Entendeu? Isso acontece. Todo mundo que é de lá, que faz parte do ministério, sabe esse teatro ensaiado ali para aquela hora. Então essa ideia de que Deus usa de todo mundo conforme quer, isso é balela. Isso daí só acredita quem não estava, nunca esteve no ministério. É simples. Você observando as regras ali, você consegue saber quem é que vai pregar. É muito raro sair desse teatro, né, dessa forma que é ensaiado. Quando sai é porque algum maluco que acredita na revelação resolveu pular na frente. Porque para as pessoas que ali sabem, para começar, o ministério é instruído, porque eu já fui instruído a isso também, a não oferecer palavra para ninguém que não seja do ministério. Então já começa por aí. Então esse negócio que pode usar qualquer um, conversa fiada. Esse qualquer um é ministério, entendeu? Se a pessoa começa a oferecer muito para quem não é do ministério, essa liberdade de pregar, isso daí já vai lhe dar um problema grande, porque se os mais antigos ficarem sabendo, isso daí já dá um problema. Então já começa por aí. Então a Irmandade já está limitada nisso. E aí depois, dentre o ministério, tem as hierarquias. Então, se um diácono de repente sobe com a palavra revelada na frente de um ancião, esse diácono vai ter problema, entendeu? Vai ter problema, vai ser chamado a atenção e pode até na primeira vez passar e o pessoal ficar olhando meio de rabo de olho, mas faz isso 2 vezes seguida para ver o que acontece, para ver se algum dos anciãos ali acredita na revelação. Então você já vê
que isso daí tem um teatro muito bem montado, a forma de sentar no banco, quem vai atender, é tudo um negócio ali muito bem feito, muito bem ensaiadinho, todo mundo sabe disso, entendeu? Eu tenho algumas experiências para contar disso, isso daí eu acho que seria um assunto legal para a gente tratar numa live e aí comentar um pouco dessas experiências. Mas aqui, eu queria trazer isso daqui, esse assunto, para dar essa questão da base bíblica, para vocês verem que até a base bíblica disso é inexistente. Então, aquela frase que eu citei lá, que o Espírito Santo colocará palavras na sua boca, isso existe nas Escrituras. Mas olha só, eu vou ler aqui duas passagens onde diz isso daí, para vocês verem que isso daí não tem nada a ver, mas nada a ver com revelação na igreja, né? Então, bom, para começar, abrindo um parênteses, que é o seguinte: revelação tem de dois tipos. Ou essa revelação que é ali, qual a necessidade da igreja naquele momento, que é o que a gente vai tratar aqui, e essas novas revelações, coisas novas que Deus está mostrando. Isso daí, você pode jogar essas coisas novas, se não está nas escrituras, não é palavra de Deus. Palavra de Deus é o que está nas escrituras, tá certo? Essas novas revelações que a pessoa guarde para ela, porque o que está nas escrituras é completo para que você entenda e é o suficiente para a sua salvação. Então vamos pegar essa segunda revelação aí. Você pode pegar na sua Bíblia aí, Mateus no capítulo 10, a partir do versículo 17 aqui. Eu vou ler bem rapidinho e vocês vão entender, ó. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Então aqui Cristo está dizendo o seguinte: para você tomar cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. O que são os sinédrios? O sinédrio era um STF, né, o Supremo Tribunal Federal, só que fariseu, né? Só que das autoridades judaicas, não fariseu, mas das autoridades judaicas, onde julgava segundo ali a doutrina que eles praticavam, se você estava cometendo crime ou não. Então ele está dizendo aqui que você seria levado a um tribunal. É isso que esse que é o ponto dessa passagem. Então você seria levado a julgamento. E aí o que Cristo diz aqui, ó? E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis. Então, sinédrios, governadores e reis. Sinédrio é mais ligado ao povo judaico. Governadores e reis eram os governadores da cidade, os reis, por exemplo, tinha sido levado à presença do César, ou de reis de cidades menores. Então, é julgamento. Você está sendo acusado por conta de Cristo. Esse é o cerne do negócio que a gente está tratando aqui. Aí vai continuar. Para lhe servir de testemunho a ele e aos gentios. Mas quando vos entregares, não cuideis de como ou do que haveis de falar. Ou seja, você não se preocupe do como que você vai se apresentar ou o que você vai falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Essa é a passagem. Isso daqui não tem nada a ver com igreja. Isso não tem nada a ver, porque a igreja é completamente diferente. A igreja uma reunião em que a pessoa está ali e deveria estar ali para ouvir uma exposição da palavra de Deus, para que a pessoa aprenda e cresça e se desenvolva na sua caminhada cristã. Esse é o objetivo. Então, esse negócio de levar a palavra revelada na hora, isso não faz o menor sentido. Bíblico não faz o menor sentido. Existe essa mesma passagem em Lucas, ó. Lucas 21, no capítulo 2, no versículo... Lucas, desculpa. Capítulo 21, versículo 12. Está escrito assim: mas antes de todas essas coisas vos hão de prender e perseguir. Ou seja, está falando de prisão e perseguição, tá certo? Entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Você está sendo julgado. Você está sendo julgado por autoridades.
tanto as autoridades eclesiásticas de Israel quanto as autoridades romanas mesmo, entendeu? E conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Então isso daqui é o seguinte, não é qualquer acusação, quer dizer, você roubou uma laranja, foi levado para o cárcere e Deus vai dar o que você falar. Não, não, você está sendo preso porque é ladrão. É isso que é o que a lei diz, entendeu? Agora não, você está sendo acusado pelo nome de Cristo. Então é neste caso, especificamente, que Cristo está tratando aqui nos evangelhos. E vos acontecerá para que deis testemunho. O que ele está falando? Vocês vão ser levados a prisões, vão ser levados a acusações, mas isso que vai acontecer com vocês não é por causa de uma prova que vocês estão passando, não é uma provação, não é nada, não é Deus descontente, não, não, isso é para dar testemunho, entendeu? Do evangelho, é por isso. E aí, como é que você vai dar? Então, peraí, então vou dar testemunho do evangelho, então eu já vou preparar minha defesa aqui para. Não, ele fala, não se preocupe com o que é a vez de dizer, que é o que ele vai dizer assim: Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de fazer a vossa defesa. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Quer dizer, não se preocupem com a sua defesa. Lembra, não é defesa de crime, é defesa porque você estava propagando o nome de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca que você vai conseguir vencer os seus adversários. Seus adversários não. E aliás, aqui lembra da passagem de Estevão, o primeiro mártir da igreja, que ele começou a descrever, ele estava no julgamento, o Espírito Santo colocou palavras na boca dele que ele trouxe à memória desde o Antigo Testamento tudo que os judeus, né, ali na figura ali eles estavam fazendo, né, que na figura do Sinédrio que estava ali representado, e aí ele trouxe a memória da perseguição, que perseguiram os profetas que foram antes e tal, e chegou em Cristo falando, e vocês mataram Cristo. Você vê que eles não conseguiam mais, que diz que rangiam os dentes, e aí mataram ele a pedrada, tá vendo? Ele não foi livre. A palavra que Deus deu aqui, que ficou registrado nas Sagradas Escrituras, dizendo que eles não poderiam, os seus adversários não poderiam resistir à defesa, eles não conseguiram resistir à defesa. Eles partiram para a ignorância e mataram ele, mas na defesa eles não conseguiram. Então, é muito importante toda vez que você ia, principalmente estando em um lugar igual que não prega evangelho igual no CCB. É muito importante que tudo que é dito ali, você conferir nas escrituras para ver se as coisas são assim. Então essa ideia de revelação de palavra, isso não é bíblico, isso não está nas escrituras. Isso não está nas escrituras, que a pessoa tem que chegar ali e ficar esperando dar um twin na cabeça aí para que ele ensine a igreja. Não, não. É responsabilidade da pessoa que está à frente transmitir a palavra de Deus com fidelidade, tá certo? E essa é responsabilidade. Então isso, não se iludam, isso daí não está nas escrituras, tá bom? Então eu trouxe essas bases bíblicas aqui, trouxe essa resposta da minha experiência pessoal, só trazendo mais uma questão. Na minha experiência pessoal aconteceu de tudo. Eu lembrava de um versículo e por coincidência era um versículo que eu tinha lido na semana. Olha só, né? Que revelação, né? Então foi alguma coisa que eu li na semana e naquela hora veio. Ou de repente você cantou ali um hino que mencionava uma parte das escrituras. É lógico, o culto todo é induzido para que a pessoa fique naquela encantamento e achando que isso daí acontece, porque muitas das vezes você mesmo ali está acreditando, não, foi Deus que trouxe, mas quando você vai pensar direitinho, você vai ver que foi o hino que foi cantado, foi o testemunho que foi contado, e geralmente esse é o andamento ali do culto. Aliás,
quando a pessoa já não vem com a mesma pregação sendo repetida, principalmente aqueles mais famosão, acompanhe as pregações deles. Você vai ver que muitas das vezes ele repete a mesma pregação em vários lugares diferentes, entendeu? Então, beleza, espero que esse vídeo tenha sido bom para poder te esclarecer, abrir um pouco a mente em relação a essa questão de tal revelação de palavra. E para você que assistiu o vídeo até aqui, deixa aí os comentários se você gostou, se não gostou, se ficou alguma dúvida. E não se esqueça de se inscrever no canal também, curtir e compartilhar, né, com pessoas também que estão precisando ouvir o evangelho verdadeiro, tá bom? Então nós nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.